Milionário. Era um chefe frio e rígido. Até ver a estagiária virgem trocar de roupa na sala errada. Ele não se importava com ninguém no escritório. Até que abriu a porta errada e viu algo que o fez parar. Pela primeira vez, seu olhar não foi de superioridade, mas de alguém que nunca mais seria o mesmo. Inscreva-se no canal para não perder essa história completa. O som dos saltos de Louboutin ecoava pelo corredor de mármore Carrara do 45º andar do edifício Montenegro, em São Paulo. Secretárias, gerentes e diretores se afastavam instintivamente quando Gabriel Montenegro caminhava pelos corredores de sua empresa. Seus olhos cinzentos, frios como aço, raramente se fixavam em alguém por mais de alguns segundos, e quando o faziam, a pessoa em questão sabia que algo estava errado. Gabriel parou diante da porta de vidro de sua sala presidencial, observando através das janelas panorâmicas a cidade que se estendia a seus pés. São Paulo fervilhava 200 metros abaixo, mas ele se sentia completamente desconectado daquele mundo. Aos 35 anos, havia construído um império avaliado em bilhões de reais, mas sua vida pessoal era um deserto árido. Senhor Montenegro, a voz hesitante de sua secretária, Helena, o tirou de seus pensamentos. A reunião com os investidores japoneses foi reagendada para segunda-feira, e os contratos da obra de Alphaville estão em sua mesa aguardando assinatura. Gabriel acenou brevemente, sem se virar. Helena havia aprendido a interpretar seus gestos mínimos após 5 anos trabalhando para ele. Ela se retirou silenciosamente, deixando-o sozinho com seus pensamentos. O telefone tocou. Gabriel olhou para o visor. Márcia, ex-esposa. Sua mandíbula se contraiu. Mesmo após 3 anos de divórcio, ela ainda insistia em ligar, geralmente quando precisava de dinheiro extra para suas extravagâncias. O que você quer, Márcia? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Bom dia para você também, querido. A voz melodiosa e falsamente doce ecoou pelo viva-voz. Preciso conversar sobre a pensão. Meus gastos aumentaram e... A pensão já é 3 vezes maior que o necessário. A resposta é não. Gabriel desligou antes que ela pudesse protestar. Ele se recostou na poltrona de couro italiano, massageando as têmporas. Márcia havia sido a gota d'água que congelou definitivamente seu coração. Durante 2 anos de casamento, ela havia fingido amor, enquanto planejava como drenar sua conta bancária. O divórcio foi uma guerra brutal que lhe custou não apenas milhões, mas também a capacidade de confiar em qualquer pessoa. A porta se abriu novamente, desta vez sem batidas. Apenas seu sócio e melhor amigo, Ricardo Almeida, ousava tal atrevimento. Cara, você precisa de umas férias, Ricardo disse, jogando-se na poltrona em frente à mesa. Ou pelo menos uma vida social. Quando foi a última vez que saiu com uma mulher? Gabriel o encarou com frieza. Tenho trabalho a fazer. Trabalho não esquenta a cama, meu amigo. Ricardo riu, mas logo ficou sério ao ver a expressão de Gabriel. Márcia destruiu você, mas isso foi há 3 anos. Não pode viver como um monge para sempre. Posso e vou. Gabriel voltou sua atenção para os papéis em sua mesa. Tenho tudo o que preciso. Ricardo suspirou, levantando-se. Está bem, mas um dia você vai perceber que dinheiro não substitui companhia. E quando isso acontecer, espero que não seja tarde demais. Após Ricardo sair, Gabriel ficou sozinho novamente. O silêncio do escritório era quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Ele olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Ele próprio no dia da inauguração da empresa, 10 anos mais jovem, com um sorriso que agora parecia pertencer a outra pessoa. O celular vibrou com uma mensagem de Helena. Senhor, a nova turma de estagiários chegará na segunda-feira. São 12 estudantes das melhores universidades de São Paulo e Minas Gerais. Gabriel digitou uma resposta rápida. Que comecem pelos departamentos inferiores. Não quero ser incomodado. Ele não podia imaginar que entre esses 12 jovens havia uma garota de olhos castanhos brilhantes que estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Isabela Santos olhava pela janela do ônibus, enquanto São Paulo se revelava em toda sua grandiosidade. Vinha de uma viagem de 6 horas desde Belo Horizonte, carregando uma mala surrada e um coração cheio de esperanças. Aos 23 anos,
Estava prestes a começar o estágio que poderia mudar sua vida para sempre. Nossa Senhora, murmurou, vendo os arranha-céus se multiplicarem ao horizonte. Belo Horizonte era uma cidade grande, mas São Paulo era um monstro de concreto e aço que a deixava simultaneamente assustada e fascinada. O apartamento que dividiria com outras 3 estudantes ficava na Vila Madalena, um bairro boêmio que contrastava com a seriedade do centro financeiro onde trabalharia. Era pequeno, simples, mas representava sua independência pela primeira vez na vida. Você deve ser a Isabela. Uma garota ruiva e animada abriu a porta. Sou a Júlia. Estudo jornalismo na PUC. Sejam bem-vindas às terras paulistanas. As outras 2 colegas, Marina e Fernanda, também a receberam calorosamente. Todas eram filhas de famílias de classe média, mas Isabela era diferente. Seus pais, Antônio e Rosa, trabalhavam duro. Ele como pedreiro, ela como diarista, para pagar sua faculdade de arquitetura na UFMG. E aí, conta, onde você conseguiu o estágio? Perguntou Marina, enquanto ajudava Isabela a arrumar suas poucas roupas no guarda-roupa. Montenegro Incorporações. Isabela respondeu tentando soar casual, mas o orgulho em sua voz era inconfundível. As 3 colegas ficaram em silêncio por um momento. Cara, você conseguiu estágio na empresa do Gabriel Montenegro? Fernanda arregalou os olhos. O cara é tipo o empresário mais rico e mais gostoso do Brasil. E também o mais frio, acrescentou Júlia. Minha prima trabalhou lá por um tempo. Disse que o cara é uma geleira ambulante. Nunca sorri, nunca fala com ninguém além do necessário. Isabela franziu o senho. Ele deve ter seus motivos. Ninguém fica assim à toa. Ou ele nasceu assim mesmo, Marina riu. Mas sério, Isa, você vai ter que ter jogo de cintura. A empresa é ótima, mas o ambiente é bem tenso. Naquela noite, Isabela ligou para os pais de um orelhão na esquina do prédio. Não tinha dinheiro para um plano de celular decente ainda. Filha, como está sendo aí? A voz carinhosa de Rosa Santos soou distante através da linha chiada. Está tudo bem, mãe. O apartamento é pequeno, mas as meninas são legais. E amanhã começa o estágio. Seu pai estava aqui do lado querendo falar com você. A voz grossa de Antônio Santos tomou conta da linha. Isa, minha filha, você lembra do que conversamos? Lembro, pai. Trabalhar duro, ser respeitosa e nunca esquecer de onde vim. Isso mesmo. E se algum playboyzinho mexer com você, você liga pra cá que eu pego o primeiro ônibus para São Paulo. Isabela riu, sentindo saudades. Pai, eu sei me cuidar. Vocês me ensinaram bem. Após o telefonema, ela caminhou pelas ruas da Vila Madalena, observando os bares e restaurantes cheios de jovens bem vestidos. Todos pareciam ter nascido naquele mundo de oportunidades, enquanto ela havia precisado lutar por cada conquista. De volta ao apartamento, Isabela separou sua melhor roupa para o primeiro dia, uma calça preta social que havia comprado em promoção, uma camisa branca simples e o único sapato de salto que possuía. Não era Louboutin, mas estava impecável. Ela havia passado a tarde toda cuidando de cada detalhe. Deitada na cama, olhando para o teto do quarto pequeno, Isabela pensou em todos os sacrifícios que seus pais haviam feito para que ela chegasse até ali. As madrugadas de estudo, os finais de semana trabalhando em uma loja de roupas para ajudar nas despesas, os nãos que precisou dizer a convites e festas. Amanhã tudo começa, sussurrou para si mesma. Ela não podia imaginar que a poucos quilômetros dali, um homem de olhos cinzentos também estava acordado, olhando pela janela de seu apartamento de cobertura, se preparando para mais um dia de rotina em sua vida perfeitamente organizada e emocionalmente vazia. O destino estava prestes a colocar 2 pessoas completamente diferentes no mesmo caminho, e nada seria mais como antes. A segunda-feira chegou com uma garoa típica de São Paulo. Isabela acordou às 5:30 da manhã, muito antes do despertador tocar. A ansiedade havia tomado conta de seu estômago, fazendo com que mal conseguisse engolir o café da manhã que Júlia havia preparado para todas. Respira, Isa, disse Marina, ajustando a gola da camisa de Isabela. Você vai arrasar. É só o primeiro dia. É só o primeiro dia na empresa mais importante da minha vida, Isabela murmurou, verificando sua aparência no espelho pela 10ª vez. O trajeto até o centro levou 1h15 minutos. Isabela desceu na estação Sé do metrô e caminhou as últimas quadras até o imponente edifício Montenegro.
50 andares de vidro e aço se erguiam diante dela como uma montanha intransponível. No térreo, o mármore brilhava sob a luz de lustres enormes. Uma recepcionista impecavelmente vestida a direcionou ao 10º andar, onde os estagiários deveriam se apresentar. Isabela Santos, uma mulher de meia idade, cabelos presos em um coque rigoroso, conferiu uma lista. Sou Vera Lúcia, coordenadora de estágios. Você ficará no departamento de projetos residenciais, sob supervisão do arquiteto-chefe Carlos Mendonça. Isabela acenou tentando absorver todas as informações. O 10º andar era um labirinto de cubículos, salas de reuniões e impressoras que não paravam de funcionar. O cheiro de café forte e papel pairava no ar. Carlos, Vera chamou um homem de 40 e poucos anos, calvo, que usava óculos de grau grosso. Esta é a Isabela, sua nova estagiária. Carlos Mendonça a cumprimentou com um sorriso genuíno. Bem-vinda à equipe. Espero que esteja preparada para trabalhar duro. Aqui não temos tempo para moleza. Estou pronta para qualquer desafio, senhor. Isabela respondeu, sentindo-se um pouco mais confiante. Ótimo. Vou te mostrar sua mesa e depois apresento o resto da equipe. O dia passou voando. Isabela organizou arquivos, digitou relatórios, fez cópias e aprendeu sobre os projetos em andamento. Era trabalho básico, mas ela observava tudo com atenção, absorvendo cada detalhe sobre como a empresa funcionava. Durante o almoço, sentou-se com outros estagiários na praça de alimentação do edifício. Todos pareciam vir de universidades particulares caras e falavam sobre viagens internacionais e carros importados como se fossem trivialidades. Ah, e você, Isabela, de onde é? Perguntou Rodrigo, um rapaz loiro que estudava engenharia na FGV. Belo Horizonte. Estudo arquitetura na UFMG, respondeu, mordendo seu sanduíche natural. Ah, federal. Deve ser inteligente pra caramba, então, disse Amanda, uma garota de cabelos lisos que exalava perfume caro. Eu tentei poli, mas meu pai preferiu que eu fizesse particular mesmo. Menos estresse. Isabela sorriu educadamente, mas sentia-se como um peixe fora d'água. Eles eram simpáticos, mas viviam em uma realidade completamente diferente da sua. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários começou a se retirar, Isabela ainda estava terminando um relatório que Carlos havia pedido. O 10º andar ficou gradualmente mais silencioso, com apenas algumas luzes acesas aqui e ali. Pode deixar para amanhã, disse Carlos passando por sua mesa. Primeiro dia sempre é puxado. Está quase pronto, senhor. Só mais alguns minutos. Carlos sorriu. Gosto da sua dedicação. Mas não esqueça, aqui é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Precisa se preservar. Após ele sair, Isabela continuou digitando. Eram 7h15 quando finalmente terminou. O andar estava praticamente vazio. Apenas algumas luzes de emergência iluminavam os corredores. Ela salvou o arquivo, desligou o computador e pegou sua bolsa. Estava exausta, mas satisfeita. Havia sido um bom primeiro dia. Enquanto esperava o elevador, ouviu passos ecoando pelo corredor de mármore. Virou-se e viu uma figura distante caminhando em direção ao elevador executivo. Mesmo de longe, havia algo imponente naquela silhueta masculina. Deve ser algum diretor, pensou, entrando no elevador comum quando chegou. 35 andares acima, Gabriel Montenegro caminhava pelos corredores de seu andar executivo. Havia ficado até tarde revisando contratos, como sempre fazia. A rotina era sua zona de conforto. Trabalho, casa, trabalho, casa. Simples e previsível. Ao passar pela recepção, Helena já havia ido embora, mas deixara uma pasta sobre sua mesa com informações sobre os novos estagiários. Gabriel nem se deu ao trabalho de abrir. Estagiários iam e vinham. Poucos deixavam qualquer impressão duradoura. Ele não podia imaginar que uma delas havia passado o dia inteiro a apenas 25 andares de distância, trabalhando com uma dedicação que logo chamaria sua atenção de maneiras que jamais esperaria. Uma semana se passou como um borrão. Isabela havia encontrado seu ritmo na Montenegro Incorporações, chegando sempre 15 minutos antes do horário e saindo depois que a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Carlos Mendonça notou sua dedicação e começou a confiar-lhe tarefas mais complexas. Isabela, preciso que você revise estes plantas do condomínio Jardim Europa, disse Carlos na quinta-feira de manhã.
Procure inconsistências nas medidas e anote qualquer sugestão de melhoria. Era exatamente o tipo de trabalho que ela sonhara fazer. Isabela passou horas debruçada sobre as plantas, usando conhecimentos adquiridos na faculdade e sua intuição natural para espaços. Encontrou 3 erros significativos e sugeriu modificações que poderiam economizar material sem comprometer a qualidade. Impressionante, murmurou Carlos ao revisar seu trabalho. Você tem olho clínico. Estes erros passaram despercebidos por arquitetos com anos de experiência. Naquela tarde, Carlos fez algo inusitado. Quero que você me acompanhe a uma reunião. É sobre o projeto que você revisou. Isabela arregalou os olhos. Mas, senhor, eu sou apenas uma estagiária que encontrou erros que ninguém mais viu. Vamos, vai ser educativo. A reunião seria no 25º andar, no departamento de projetos especiais. Isabela nunca havia subido tanto no edifício. Os corredores eram mais largos, o mármore mais polido, tudo exalava luxo e poder. Na sala de reuniões havia 6 pessoas sentadas ao redor de uma mesa de mogno. Carlos a apresentou brevemente antes de começar sua apresentação sobre as modificações sugeridas. As correções foram identificadas por nossa estagiária, Isabela Santos, disse Carlos, projetando as plantas na tela. Suas sugestões podem economizar aproximadamente R$200 mil no projeto. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Isabela sentia as bochechas queimarem, mas manteve a postura profissional. Muito bem observado, disse o diretor de projetos. Que universidade você frequenta? O FMG, senhor. Arquitetura e Urbanismo. Federal. Impressionante. Ele fez algumas anotações. Carlos, mantenha-me informado sobre o desenvolvimento desta estagiária. Após a reunião, enquanto desciam pelo elevador, Carlos estava visivelmente satisfeito. Você causou uma boa impressão. Continue assim e quem sabe no futuro... No futuro? Isabela perguntou. A Montenegro sempre contrata os melhores estagiários após a formatura. É raro, mas acontece. O coração de Isabela acelerou. Trabalhar permanentemente na Montenegro seria realizar um sonho que nem ousara sonhar completamente. Naquela noite, ligou para os pais de uma lan house perto do apartamento. Pai, mãe, vocês não vão acreditar. Hoje participei de uma reunião importante e o diretor elogiou meu trabalho. Que orgulho, minha filha. A voz emocionada de Rosa ecoou pelo telefone. Seu pai está aqui do lado, quase chorando de felicidade. Conta para ela sobre a surpresa, ouviu a voz de Antônio ao fundo. Que surpresa? Isabela perguntou. Seu pai conseguiu umas horas extras na obra. Vamos conseguir mandar um dinheirinho a mais este mês para você se alimentar melhor. Isabela sentiu os olhos marejarem. Vocês não precisam se sacrificar mais por mim. Filha, ver você voando alto é o maior presente que podemos ter. Agora vai descansar, que amanhã tem mais. Enquanto isso, 40 andares acima, Gabriel Montenegro trabalhava até tarde mais uma vez. A rotina havia se tornado seu refúgio, mas naquela noite sentia uma inquietação estranha. Levantou-se da mesa e caminhou até a janela panorâmica. São Paulo brilhava sob suas plantas, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Em algum lugar lá embaixo, pessoas viviam suas vidas, perseguiam sonhos, amavam, sofriam. Ele havia se desconectado completamente desse mundo humano. O telefone tocou. Ricardo Almeida. Ainda no escritório, a voz do amigo soou cansada. Onde mais eu estaria? Gabriel, preciso te contar uma coisa. Márcia está espalhando boatos por aí de que você é... Não me interessa o que ela diz. Deveria interessar. Ela está dizendo que você virou um ermitão que não consegue mais se relacionar com ninguém. Isso pode afetar negócios. Gabriel suspirou. Minha vida pessoal não é assunto de ninguém. Quando você é uma figura pública como você é, infelizmente vira assim. Pensa no que eu disse. Após desligar, Gabriel ficou olhando para o telefone. Ricardo tinha razão em parte, mas ele não conseguia imaginar se abrindo para alguém novamente. A confiança era um luxo que não podia se permitir. Ele não sabia que 25 andares abaixo, uma jovem arquiteta havia impressionado seus diretores com um talento natural e uma dedicação que logo chegaria ao seu conhecimento de forma muito mais pessoal do que jamais imaginaria. O destino continuava tecendo seus fios invisíveis, aproximando 2 almas que ainda não sabiam o quanto precisavam uma da outra.
A segunda semana de Isabela na Montenegro, Incorporações, começou com uma surpresa. Carlos Mendonça a chamou em sua sala logo no início da manhã, com uma expressão que misturava empolgação e nervosismo. Isabela, sente-se. Tenho uma notícia que pode mudar tudo para você. Ela se acomodou na cadeira, o coração disparando. Algum problema com meu trabalho, senhor? Pelo contrário, Carlos sorriu. Suas observações sobre o projeto Jardim Europa chamaram atenção lá em cima, muito lá em cima. Como assim? O diretor executivo ficou impressionado com seu relatório. Tanto que há uma possibilidade de você ser transferida para o Departamento de Projetos Especiais. Isabela sentiu o mundo girar. O Departamento de Projetos Especiais era onde os arquitetos mais experientes trabalhavam nos empreendimentos mais importantes da empresa. Mas, senhor, eu sou apenas uma estagiária do primeiro semestre, que demonstrou mais competência em 2 semanas do que alguns funcionários em anos. Carlos se recostou na cadeira. Há uma condição, no entanto. Qualquer uma. Você teria que trabalhar aos sábados também. Os projetos especiais têm prazos mais apertados e... Ele hesitou. Ficaria sob supervisão direta da diretoria executiva. Isso significa que seu trabalho seria avaliado pelos próprios donos da empresa, incluindo... Carlos baixou a voz. O próprio Gabriel Montenegro. O nome atingiu Isabela como um raio. Durante 2 semanas, havia ouvido funcionários sussurrarem sobre o CEO com uma mistura de admiração e terror. Alguns o descreviam como um gênio dos negócios, outros como uma máquina sem sentimentos. Ele avalia pessoalmente o trabalho dos estagiários. Não normalmente, mas projetos especiais são diferentes. Ele revisa tudo pessoalmente. Carlos a estudou. É uma oportunidade única, Isabela, mas também é uma pressão enorme. Se impressionar o Montenegro, sua carreira está feita. Se decepcionar... Isabela respirou fundo. Quando começo? Que seja segunda-feira que vem. Vai ter o fim de semana para se preparar mentalmente. Na hora do almoço, Isabela mal conseguiu comer. Ligou para a casa de um orelhão, as mãos tremendo enquanto discava. Mãe, você não vai acreditar. Calma, filha. O que aconteceu? Me ofereceram uma promoção. Vou trabalhar nos projetos mais importantes da empresa. Rosa Santos gritou de alegria do outro lado da linha. Antônio, Antônio, vem aqui. Nossa filha foi promovida. Em 2 semanas, a voz incrédula do pai ecoou ao fundo. Tem uma coisa, Isabela continuou. Vou ter que trabalhar aos sábados também, e o próprio dono da empresa vai avaliar meu trabalho. Filha, se é uma oportunidade boa, agarra com unhas e dentes, disse Antônio. Você nasceu para isso. Durante o resto da semana, Isabela se preparou como nunca. Estudou todos os projetos anteriores da empresa que conseguiu acessar, revisou conceitos de arquitetura e urbanismo e até comprou uma blusa social nova com o dinheiro que estava guardando para emergências. Sexta-feira, chegou com uma chuva torrencial típica de São Paulo. Isabela estava organizando seus materiais quando Helena, a secretária do andar executivo, apareceu em sua mesa. Isabela Santos? Sim, senhora. Preciso que você suba ao 45º andar. Há alguns formulários para assinar antes da transferência. O 45º andar. O coração de Isabela quase parou. Era o andar executivo, onde ficava o escritório de Gabriel Montenegro. O elevador subiu como se estivesse em câmera lenta. Quando as portas se abriram, Isabela se viu em um ambiente completamente diferente de tudo que havia visto na empresa. Piso de mármore impecável, obras de arte nas paredes, uma recepção que parecia saída de uma revista de arquitetura. Por aqui, disse Helena, conduzindo-a por um corredor silencioso. Passaram por várias portas de vidro fosco até chegarem a uma sala menor. Aguarde aqui, vou buscar os documentos. Isabela se sentou em uma poltrona de couro que provavelmente custava mais que 1 ano de aluguel de seu apartamento. Pela janela, podia ver São Paulo se estendendo até o horizonte, as luzes da cidade começando a piscar no final da tarde. Desculpe a demora. Helena voltou com uma pasta. São apenas alguns termos de confidencialidade e um novo contrato de estágio. Enquanto assinava os papéis, Isabela ouviu uma voz masculina vinda do corredor. Era grave, autoritária, falando ao telefone em inglês fluente. O som se aproximou e depois se afastou. Era ele?
Perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Helena sorriu discretamente. Senhor Montenegro trabalha até tarde todas as sextas. Está preparando uma apresentação importante para segunda-feira. Ele sempre fica até tão tarde? Sempre. Diz que o escritório é mais produtivo quando está vazio. Helena baixou a voz. Entre nós, acho que ele não tem muito para onde ir. Desde o divórcio, trabalho é tudo o que ele faz. Isabela terminou de assinar os documentos, curiosa sobre o homem que em breve avaliaria seu trabalho. Pelos comentários que ouvia, ele parecia ser uma figura contraditória, brilhante nos negócios, mas completamente isolado em sua vida pessoal. Pronto. Segunda-feira você se apresenta no 25º andar às 8 em ponto. E Isabela? Helena a encarou seriamente. Seja você mesma. É isso que te trouxe até aqui. Enquanto descia no elevador, Isabela sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Esta era a oportunidade que mudaria sua vida. Não podia desperdiçar. 5 andares acima, Gabriel Montenegro terminava uma ligação internacional e se recostou em sua cadeira. Havia ouvido Helena mencionando a nova estagiária, que seria transferida para projetos especiais. Mais uma jovem ambiciosa, tentando impressionar, provavelmente. Ele olhou para a pasta que Helena havia deixado em sua mesa com informações sobre Isabela Santos. Nem se deu ao trabalho de abrir. Segunda-feira descobriria se ela tinha potencial real ou se era apenas mais uma decepção esperando para acontecer. Fez-me uma sabare. O sábado chegou cinzento e chuvoso, mas Isabela acordou antes do amanhecer com uma energia estranha. Era seu primeiro dia no departamento de projetos especiais e queria causar a melhor impressão possível. Chegou ao prédio às 7h30 da manhã, 45 minutos antes do horário. O saguão estava praticamente vazio, apenas o segurança noturno e uma equipe de limpeza terminando o serviço. Trabalhando no sábado, menina? Perguntou o segurança, seu João, que já a conhecia de vista. Primeiro dia no novo departamento. Isabela sorriu nervosa. Não posso me atrasar. Boa sorte, então. E cuidado lá em cima. Esses executivos não brincam em serviço. O 25º andar estava silencioso como um túmulo. Isabela encontrou sua nova mesa, maior, com um computador mais moderno e uma vista parcial da cidade. Uma pasta com instruções a esperava, junto com uma xícara de café ainda fumegante. Pontual, gosto disso. Uma voz feminina a fez se virar. Era Patrícia Oliveira, a diretora de projetos especiais. Mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um chignon elegante, traje impecável. Bom dia, doutora Patrícia. Obrigada pela oportunidade. A oportunidade você conquistou sozinha. Agora precisa prová-la. Patrícia entregou-lhe uma segunda pasta. Este é o projeto Torres Gêmeas Moema. 2 prédios residenciais de alto padrão. Quero que revise toda a documentação e me dê um relatório até o final do dia. Isabela olhou para as plantas. Era um projeto imenso, complexo, com detalhamentos que exigiriam horas de análise cuidadosa. Algum prazo específico para o relatório? 6 da tarde. O senhor Montenegro revisará pessoalmente na segunda-feira. O nome foi como um choque elétrico. Ele revisa todos os relatórios? Os importantes, sim. E este projeto vale 50 milhões de reais. Patrícia a estudou com atenção. Nervous? Determinada, Isabela respondeu, esperando soar mais confiante do que se sentia. As horas seguintes passaram voando. Isabela mergulhou nas plantas com uma concentração que nunca havia experimentado antes. Encontrou pequenas inconsistências, sugeriu melhorias na distribuição dos espaços, questionou escolhas de materiais. Às 5 da tarde, tinha um relatório de 12 páginas com observações detalhadas. Estava orgulhosa do trabalho, mas exausta. Decidiu usar o banheiro e tomar um café antes de imprimir a versão final. O 25º andar tinha um pequeno copa com máquina de café e água. Isabela preparou um expresso e bebeu devagar, olhando pela janela. São Paulo no sábado à tarde tinha um ritmo diferente, mais tranquilo. De volta à mesa, imprimiu o relatório e organizou tudo em uma pasta limpa. Eram 5h40. Ainda tinha 20 minutos para revisar. Foi então que percebeu uma inconsistência que havia passado despercebida. No projeto do subsolo, havia uma marcação estranha no sistema elétrico. Pegou as plantas originais para conferir. Sua bolsa estava cheia
e alguns papéis caíram no chão. Ao se abaixar para pegá-los, derrubou café na blusa branca. Uma mancha marrom se espalhou pelo tecido. Não, 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 murmurou, correndo para o banheiro. Na pia, tentou limpar a mancha com papel toalha e sabão, mas só piorou. A blusa estava arruinada, e ela não tinha outra roupa no escritório. Lembrou-se então de que havia visto um armário de roupas perdidas perto da sala de reuniões. Talvez houvesse algo que pudesse usar temporariamente. Correu até lá e encontrou algumas peças esquecidas por funcionários. Uma blusa bege que parecia servir. Olhou ao redor. O andar estava completamente vazio. Apenas luzes de emergência iluminando os corredores. Decidiu se trocar rapidamente na própria sala de reuniões. Era sábado à tarde. Não havia ninguém no prédio além dos seguranças lá embaixo. Entrou na sala, fechou a porta e começou a tirar a blusa suja. Foi quando ouviu o ruído distinto de saltos masculinos no corredor de mármore. Gabriel Montenegro havia decidido trabalhar no sábado para adiantar a apresentação de segunda-feira. Raramente encontrava o prédio tão silencioso, e a produtividade era máxima nesses momentos. Estava indo à sala de reuniões buscar uns gráficos que havia deixado lá na cesta quando viu uma luz acesa. Estranho, tinha certeza de que todas as salas estavam vazias. Abriu a porta sem bater, afinal, era seu prédio, e parou completamente. Uma jovem estava de costas para ele, usando apenas um sutiã branco simples e uma saia preta social. Cabelos castanhos ondulados caíam sobre ombros delicados. Ela segurava uma blusa bege, claramente se preparando para vesti-la. Por um momento que pareceu uma eternidade, Gabriel ficou paralisado. Não pela nudez parcial, embora a visão fosse impressionante, mas por algo mais profundo. Havia uma vulnerabilidade naquela cena que tocou algo dentro dele que julgava morto. Isabela sentiu uma presença e se virou lentamente. Seus olhos se encontraram. Ela estava com os olhos arregalados de choque, a blusa bege pressionada contra o peito. Ele estava imóvel na porta, terno impecável, expressão completamente indecifrável. Por 5 segundos que duraram uma vida inteira, nenhum nem outro se moveu. Então a realidade os atingiu ao mesmo tempo. Desculpe, eu não sabia. Isabela gaguejou, vestindo rapidamente a blusa. Gabriel fechou os olhos e se virou. Perdão, pensei que a sala estivesse vazia. Quando se virou novamente, ela estava completamente vestida, as bochechas vermelhas de constrangimento. Senhor Montenegro, ela disse, a voz mal saindo. Eu sou Isabela Santos, a nova estagiária de projetos especiais. Eu derramei café na blusa e... Sei quem você é. Sua voz saiu mais rouca que o normal. Eles se encararam novamente e algo passou entre eles. Uma faísca, um reconhecimento, uma conexão que nenhum dos dois conseguia explicar. Seu relatório, Gabriel disse finalmente. Está pronto? Sim, senhor, na minha mesa. Traga-o para minha sala, agora. Ele saiu da sala de reuniões, deixando um rastro de tensão no ar. Isabela ficou sozinha, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir do corredor. Acabara de conhecer Gabriel Montenegro da pior forma possível. Ou talvez, pensou uma voz traiçoeira em sua mente, da melhor forma possível. Isabela precisou de 5 minutos para conseguir controlar os tremores nas mãos. Pegou o relatório em sua mesa, verificou se estava tudo em ordem e caminhou pelos corredores silenciosos até o 45º andar. Cada passo ecoava como um tambor em seus ouvidos. A recepção do andar executivo estava vazia, mas havia luz vinda de uma das salas no final do corredor. A porta estava entreaberta, e ela podia ouvir o som de dedos digitando rapidamente em um teclado. Bateu levemente na porta. Entre. A voz grave a fez estremecer. Isabela empurrou a porta e se viu no escritório mais impressionante que já havia visto. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma mesa de mogno maciço dominava o centro da sala, e estantes repletas de livros de arquitetura e economia cobriam uma das paredes. Gabriel Montenegro estava sentado atrás da mesa, ainda usando o mesmo terno impecável. Seus olhos cinzentos se ergueram das telas do computador e se fixaram nela com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo radiografada. Sente-se, ele disse, indicando uma cadeira em frente à mesa.
Isabela se acomodou, colocando o relatório sobre a mesa, com mãos que esperava não estarem tremendo visivelmente. Gabriel pegou a pasta e começou a folhear, lendo cada página com atenção meticulosa. O silêncio era ensurdecedor. Isabela podia ouvir sua própria respiração, o tic-tac do relógio na parede, o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. 5 minutos se passaram. Depois 10. Gabriel continuava lendo, ocasionalmente fazendo anotações nas margens com uma caneta dourada. Interessante, murmurou finalmente, sem levantar os olhos. Isabela engoliu em seco. Senhor, você questiona a escolha do mármore travertino para o lobby. Seus olhos se ergueram e a encararam. Por quê? Bem, Isabela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O travertino é bonito, mas poroso. Em um ambiente de alto tráfego como um lobby, vai exigir manutenção muito frequente. Mármore Carrara seria mais durável e, a longo prazo, mais econômico. Gabriel se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo. E o custo inicial? 15% mais alto, mas com economia de 30% em manutenção ao longo de 10 anos. Você calculou isso? Sim, senhor, está na página 9. Ele folheou até a página indicada e estudou os números. Um fantasma de sorriso passou por seus lábios. Mais alguma observação relevante? Isabela sentiu uma centelha de confiança. A distribuição das vagas na garagem. O projeto atual desperdiça espaço. Redesenhando o layout, conseguiríamos 15 vagas adicionais sem aumentar a área construída. 15 vagas equivalem a quanto em vendas? Aproximadamente R$ 1,5 milhão, considerando o valor médio por vaga na região. Gabriel fechou o relatório e a encarou diretamente. Quantos anos você tem? A pergunta a pegou desprevenida. 23, senhor. Quantos anos de experiência em projetos comerciais? Nenhum, ela admitiu. Só estudos acadêmicos e este estágio. E mesmo assim, identificou problemas que passaram despercebidos por arquitetos com décadas de experiência. Não era uma pergunta, mas Isabela sentiu que deveria responder. Talvez eu tenha um olhar fresco, senhor. Às vezes, quem está muito próximo de algo perde a perspectiva. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos da calça. São Paulo brilhava sob as luzes do final da tarde. Você sabe quem eu sou, obviamente. Sim, senhor. E sabe da minha reputação. Isabela hesitou. Sei que o senhor é conhecido por sua exigência com a excelência. Ele se virou e ela captou algo parecido com diversão em seus olhos. Exigência com a excelência. Forma diplomática de dizer que sou um chefe impossível. Eu não disse isso, senhor. Não precisava. Gabriel voltou à mesa, mas não se sentou. Ficou de pé, impondo sobre ela. Vou ser direto, senhorita Santos. Seu trabalho hoje foi excepcional. Melhor que muitos profissionais formados que já passaram por aqui. O coração de Isabela disparou. Obrigada, senhor. Não terminei. Sua voz ficou mais séria. Excepcional não é suficiente aqui. É o mínimo esperado. Se quiser permanecer no departamento de projetos especiais, terá que superar suas próprias expectativas todos os dias. Estou preparada para isso. Veremos. Gabriel finalmente se sentou novamente. Segunda-feira você começará a trabalhar diretamente comigo em um projeto confidencial, residencial de luxo na Barra da Tijuca. Cliente muito exigente. Isabela tentou não demonstrar o choque. Trabalhar diretamente com ele? Será uma honra, senhor. Não será uma honra. Será o trabalho mais difícil da sua vida. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Horários irregulares, pressão constante, tolerância zero para erros. Tem certeza de que quer isso? Por um momento, Isabela pensou no apartamento apertado na Vila Madalena, nas contas que seus pais faziam malabarismos para pagar, nos sonhos que a haviam trazido até ali. Absoluta certeza. Gabriel a estudou por um longo momento. Muito bem. Segunda-feira, 7 da manhã, nesta sala. E, senhorita Santos? Sim? O que aconteceu hoje na sala de reuniões? Ele fez uma pausa, e Isabela sentiu o rosto queimar. Não será mencionado novamente, por nenhum de nós. Claro, senhor. Peço desculpas pela situação constrangedora. Não há necessidade de desculpas. Aconteceu. Sua voz ficou estranhamente suave. Agora vá.
Você teve um dia longo. Isabela se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Com a mão na maçaneta, se virou. Senhor Montenegro? Sim. Obrigada pela oportunidade. Não vou decepcioná-lo. Depois que ela saiu, Gabriel ficou sozinho em seu escritório, olhando para a porta fechada. Algo havia mudado naquela sala. Algo que ele não conseguia nomear, mas que sentia como uma vibração nova no ar. Pegou o relatório dela novamente e o folheou. Não era apenas a competência técnica que o impressionava. Era a paixão contida em cada observação, a inteligência cristalina por trás de cada sugestão. E eram os olhos castanhos, que havia visto se arregalarem de surpresa quando se encontraram na sala de reuniões. Olhos que carregavam sonhos, determinação e uma vulnerabilidade que tocou algo dentro dele que pensava estar morto para sempre. Gabriel Montenegro, o homem que havia construído muros intransponíveis ao redor de seu coração, sentia pela primeira vez em anos uma rachadura nessas defesas. E isso o assustava mais do que qualquer negócio arriscado que já havia feito. A segunda-feira chegou com um céu limpo e ensolarado, raro para São Paulo em março. Isabela acordou às 5 da manhã, muito antes do despertador, com uma mistura de ansiedade e determinação correndo em suas veias como cafeína. Escolheu seu traje mais conservador, um blazer preto que havia comprado usado, calça social cinza e uma blusa branca simples. Nada de decotes, nada que pudesse ser mal interpretado. Depois do constrangimento de sábado, queria projetar apenas profissionalismo. Chegou ao edifício Montenegro às 6h40, 20 minutos antes do horário combinado. O saguão estava praticamente vazio, apenas alguns funcionários da limpeza terminando o serviço noturno. Cedo hoje, menina, observou seu João, o segurança. Primeiro dia trabalhando direto com a diretoria, Isabela explicou, tentando soar casual enquanto seu estômago dava cambalhotas. Ah, vai trabalhar com o patrão mesmo? Seu João assoviou baixinho. Boa sorte. O homem é justo, mas duro na queda. O 45º andar estava silencioso e escuro, exceto pela luz vinda do escritório de Gabriel no final do corredor. Isabela verificou o relógio. 6h55. Respirou fundo e bateu na porta. Entre. Gabriel estava sentado atrás de sua mesa, já impecavelmente vestido, com um terno azul marinho que provavelmente custava mais que 3 meses de seu salário de estagiária. 2 xícaras de café fumegavam sobre a mesa, junto com pastas organizadas e plantas arquitetônicas espalhadas. Pontual, ele observou, sem levantar os olhos dos documentos. Sente-se. Café? Obrigada. Isabela se acomodou e aceitou a xícara. O café era expresso puro, forte o suficiente para despertar os mortos. Projeto Mansão Barra Azul. Gabriel começou, empurrando uma pasta na direção dela. Cliente, Eduardo Campos Monteiro, empresário do setor petrolífero. Orçamento 15 milhões de reais. Prazo, impossível. Isabela abriu a pasta e se deparou com especificações que a fizeram engolir em seco. 500 metros quadrados de área construída, piscina olímpica, home theater, adega climatizada, 5 suítes, ele ponto. Qual é o prazo? Ela perguntou. Projeto executivo completo em 3 semanas. Aprovação na prefeitura em 2 semanas adicionais. 3 semanas? Isabela não conseguiu disfarçar o choque. Para um projeto dessa magnitude, daí eu ter dito que é impossível, Gabriel finalmente a encarou, seus olhos cinzentos impenetráveis. O cliente quer se mudar antes do verão. Já comprou o terreno, já tem as aprovações ambientais, só falta o projeto. E se não conseguirmos no prazo? Perdemos o cliente e 15% de comissão sobre 15 milhões são 2.250.000 reais. Isabela completou automaticamente. Gabriel arqueou uma sobrancelha. Matemática rápida, bem. Esse é o incentivo financeiro. O pessoal é que você provará se merece estar aqui. Isabela estudou as plantas preliminares. Era ambicioso, complexo, mas não impossível. Exigiria dias de 16 horas, atenção aos mínimos detalhes e uma coordenação perfeita entre todos os elementos. Aceito o desafio. Não é uma escolha, Gabriel disse secamente. É uma ordem. Vamos começar pela análise do terreno. As 2 horas seguintes passaram em um turbilhão de plantas topográficas, regulamentações municipais
e cálculos estruturais. Gabriel era um perfeccionista obsessivo, questionando cada medida, cada ângulo, cada escolha de material. A orientação solar está errada, ele disse, marcando a planta com uma caneta vermelha. A suíte principal vai virar um forno nas tardes de verão. Isabela estudou o desenho. Poderíamos girar a casa 15 graus para nordeste e adicionar um pergolado na varanda oeste. Isso muda toda a distribuição interna. Não necessariamente. Isabela pegou um papel em branco e começou a esboçar rapidamente. Se movermos a escada 2 metros para a esquerda e redesenharmos a sala de estar em formato L, Gabriel se inclinou para ver melhor o desenho e Isabela ficou subitamente consciente de sua proximidade. Podia sentir o cheiro de seu perfume masculino, discreto, mas marcante. Quando ele se moveu para pegar uma régua, seu braço roçou o dela levemente. Continue, ele disse, aparentemente alheio ao efeito que sua proximidade causava nela. Isabela tentou se concentrar no desenho, mas estava hiperconsciente de cada movimento dele. Quando Gabriel se sentou na cadeira ao lado da dela para analisar melhor o projeto, o espaço entre eles parecia eletrizado. Inteligente, ele murmurou, estudando o esboço. Mantém a funcionalidade e melhora o conforto térmico. Aprendi a pensar no clima de Belo Horizonte, Isabela explicou. Lá o sol pode ser impiedoso no verão. Você sente falta de casa? A pergunta a pegou desprevenida. Era pessoal, fora do contexto profissional. Todos os dias, ela admitiu. Mas esta é a oportunidade da minha vida. Gabriel a encarou por um momento longo demais para ser casual. E o que pretende fazer com essa oportunidade? Provar que mereço estar aqui. Construir uma carreira. Dar orgulho aos meus pais. Ela hesitou. E quem sabe um dia projetar casas para pessoas que sempre sonharam em ter uma. Algo passou pelos olhos dele. Surpresa. Talvez respeito. Metas nobres. E as suas, senhor? O que o motiva? Gabriel se recostou na cadeira e a expressão voltou a ficar fechada. Resultados. Excelência. Lucro. Só isso? É suficiente. Mas Isabela captou algo na voz dele que sugeria o contrário. Uma vacuidade. Como se estivesse recitando palavras que havia repetido tantas vezes que perderam o significado. O interfone tocou, quebrando o momento. Senhor Montenegro, a voz de Helena ecoou. Sua reunião das 10 horas chegou. Gabriel verificou o relógio. Já? O tempo voou. Isabela também olhou o relógio surpresa. Haviam trabalhado por 3 horas que pareceram minutos. Continue trabalhando na redistribuição dos ambientes, Gabriel disse, voltando ao modo profissional. Quero 3 opções de layout até as 2 da tarde. Sim, senhor. Enquanto ela organizava os papéis, Gabriel parou na porta. Senhorita Santos. Sim? Bom trabalho esta manhã. Você tem instintos sólidos. Depois que ele saiu, Isabela ficou sozinha no escritório luxuoso, o coração batendo mais rápido que o normal. Por alguns momentos, havia vislumbrado algo além da fachada fria de Gabriel Montenegro. Uma pessoa real, talvez até vulnerável, escondida atrás da armadura executiva. E isso a intrigava mais do que deveria, considerando que ele era seu chefe, bilionário, e ela uma simples estagiária de uma família humilde. Mas enquanto se debruçava sobre as plantas, redesenhando layouts com uma paixão renovada, Isabela não conseguia tirar da cabeça a sensação de que havia algo muito mais complexo em Gabriel Montenegro do que ele permitia que o mundo visse. E por algum motivo inexplicável, ela queria descobrir o que era. Os dias seguintes se transformaram em um borrão de plantas arquitetônicas, cálculos estruturais e reuniões intermináveis. Isabela se encontrou trabalhando até às 9, 10, às vezes até às 11 da noite, sempre sob a supervisão direta de Gabriel. Era quinta-feira quando as coisas ficaram mais intensas. O cliente, Eduardo Campos Monteiro, havia rejeitado a 3ª versão do projeto, exigindo mudanças que pareciam impossíveis de implementar no prazo restante. Ele quer a piscina coberta, mas sem perder a vista para o mar, Gabriel disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de frustração. E quer que o home theater tenha acesso direto ao jardim, mas sem comprometer a acústica. Eram 9h30 da noite. O 45º andar estava completamente vazio, exceto por eles dois.
A cidade lá embaixo brilhava como um oceano de luzes, enquanto eles permaneciam debruçados sobre a mesa repleta de desenhos rejeitados. Ah, se criássemos uma cobertura retrátil para a piscina, Isabela sugeriu esboçando rapidamente. Vidro temperado que se recolhe automaticamente. Quando fechada, protege do vento. Quando aberta, mantém a vista. Gabriel se aproximou para analisar o desenho, ficando tão perto que Isabela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Ele havia afrouxado a gravata horas atrás e dobrado as mangas da camisa, revelando antebraços definidos. Engenhoso, ele murmurou. Mas e o custo? Acrescenta uns 300 mil ao orçamento, mas é realizável. E o home theater? Isabela mordeu a ponta da caneta, pensando. Parede de vidro acústico voltada para o jardim. De dia parece uma janela normal, de noite fica opaca por dentro. Ele tem vista quando quer, privacidade acústica quando precisa. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, estudando os esboços. Então, para a surpresa de Isabela, sorriu. Não o sorriso frio e profissional que ela havia visto algumas vezes, mas algo genuíno e impressionado. Você continua me surpreendendo, senhorita Santos. Isabela, ela disse impulsivamente. Quero dizer, depois de uma semana trabalhando até tarde juntos, talvez. Isabela, ele repetiu, e o nome soou diferente vindo de seus lábios. Mais suave, quase íntimo. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com arquitetura ou prazos. Isabela ficou consciente de como estava desarrumada depois de 12 horas de trabalho, como seus cabelos haviam escapado do rabo de cavalo, como Gabriel a observava com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Está com fome? Ele perguntou abruptamente. A pergunta a pegou desprevenida. Desculpe. Comida. Você almoçou hoje? Isabela tentou se lembrar. Havia pego um sanduíche na máquina por volta das 3 da tarde. Não propriamente. Gabriel verificou o relógio. São quase 10 da noite. Você precisa comer alguma coisa. Eu posso pegar algo no caminho para casa. Nonsense. Ele já estava pegando o telefone. Helena? Ainda está aí? Ótimo. Pode pedir comida japonesa para 2 pessoas? O menu executivo do Sakura, sim, entrega aqui no escritório. Senhor Montenegro, não precisa... Isabela começou. Gabriel, ele disse, surpreendendo-a novamente. Se vamos trabalhar até tarde, podemos dispensar algumas formalidades. Gabriel, ela repetiu testando o som. Parecia perigosamente íntimo. A comida chega em 40 minutos. Podemos usar esse tempo para finalizar os cálculos estruturais. Mas quando se debruçaram sobre os números novamente, Isabela achou difícil se concentrar. A informalidade súbita havia mudado algo entre eles. Gabriel parecia mais relaxado, menos guardado. Fez comentários bem-humorados sobre alguns dos pedidos excêntricos do cliente. Contou uma anedota sobre um projeto anterior, onde tiveram que construir um elevador especial para o gato persa do dono. Você está brincando, Isabela riu. Juro por Deus, 15 mil reais em um elevador para gato. E ainda tivemos que instalar ar-condicionado porque Sua Alteza Felina era sensível ao calor. E vocês fizeram? Cliente pagando, cliente mandando. Gabriel deu de ombros. Aprendi cedo que os ricos têm hobbies muito estranhos. Você fala como se não fosse um deles. Gabriel ficou sério de repente. Nem sempre fui. Cresci em uma família de classe média em Campinas. Meu pai era engenheiro civil, minha mãe professora. Aprendi o valor do dinheiro muito cedo. O que mudou? Ambição, trabalho duro e... Ele hesitou. Um casamento que me ensinou que dinheiro atrai o tipo errado de atenção. Isabela percebeu que haviam entrado em território pessoal, algo que Gabriel claramente evitava. Sua ex-esposa? Não vamos falar dela. A frieza voltou à sua voz instantaneamente. Desculpe, eu não queria... Não se desculpe. Apenas... É um capítulo fechado. O interfone soou anunciando a chegada da comida. Gabriel se levantou para buscá-la, deixando Isabela sozinha com a impressão de que havia vislumbrado uma ferida ainda sensível. Quando ele voltou com as sacolas do restaurante, o momento havia passado. Organizaram a comida na mesa de centro próxima às janelas panorâmicas. Uma refeição improvisada com vista para a cidade noturna. Obrigada por isso, Isabela disse.
pegando um pedaço de sashimi com os hashes. Você não precisava. Você está trabalhando além do expediente. É responsabilidade minha garantir que esteja bem alimentada. É só responsabilidade profissional. A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Gabriel parou com o hash no meio do caminho, a encarando com aquela intensidade que a fazia sentir exposta. O que você quer dizer? Isabela sentiu o rosto esquentar. Nada. Esqueça. Foi uma pergunta inadequada. Isabela. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Você é uma funcionária excepcionalmente talentosa. É minha obrigação reconhecer isso. Só isso. O silêncio se estendeu entre eles. Gabriel depositou os hashes no prato, os olhos fixos nos dela. Você é muito jovem, disse finalmente. Sou adulta. Você é minha funcionária. Sou sua estagiária temporária. Você não faz ideia do que está sugerindo. Talvez faça. Gabriel se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Isso não pode acontecer. O que não pode acontecer? Isabela se levantou também, seguindo-o. Você sabe exatamente o que. Ele se virou para encará-la, e ela viu algo perigoso em seus olhos. Desejo, conflito, medo. Gabriel, você deveria ir para casa, ele disse, a voz tensa. É tarde. E o projeto? Terminamos amanhã. Isabela ficou ali parada, sentindo a rejeição como um tapa. Havia se exposto, havia sugerido algo que claramente ele não queria e agora estava sendo dispensada como uma criança inconveniente. Claro, ela disse, tentando manter a dignidade. Tem razão. Boa noite, Sr. Montenegro. O tratamento formal foi como uma barreira sendo erguida entre eles. Gabriel fechou os olhos como se sentisse dor física. Isabela, espere. Mas ela já estava pegando a bolsa e caminhando em direção à porta. Parou apenas quando chegou à entrada. Para seu conhecimento, disse sem se virar. Eu sei exatamente o que estava sugerindo. E sei que você sentiu também. Fingir que não existe não vai fazer desaparecer. Ela saiu, deixando Gabriel sozinho em seu escritório, olhando para a cidade noturna e se perguntando quando havia perdido completamente o controle da situação. E por que, pela primeira vez em anos, isso não o assustava tanto quanto deveria. Isabela não dormiu naquela noite. Ficou deitada no quarto pequeno da Vila Madalena, encarando o teto e revivendo cada momento da conversa com Gabriel. A forma como ele havia dito seu nome, o jeito que a olhara, a tensão quase palpável que se criara entre eles. E depois, a rejeição fria e profissional. Sou uma idiota, murmurou para si mesma pela 100ª vez. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. Tomou um banho longo e quente, escolheu sua roupa mais séria, um conjunto cinza que a fazia parecer mais velha, e se dirigiu ao escritório 1 hora mais cedo que o normal. Precisava mostrar que era profissional, que podia separar trabalho de sentimentos pessoais, que não era apenas uma garota ingênua de 23 anos se apaixonando pelo chefe impossível. O 45º andar estava silencioso quando chegou. A luz do escritório de Gabriel estava apagada, e Isabela sentiu um alívio misturado com decepção. Pelo menos teria algumas horas para se recompor antes de enfrentá-lo. Organizou todos os desenhos da noite anterior. Digitou um relatório detalhado das modificações propostas e preparou uma apresentação impecável. Trabalho, foco, profissionalismo. Às 8 em ponto, ouviu os passos familiares no corredor. Gabriel entrou em seu escritório, passou por ela sem um cumprimento e fechou a porta. 15 minutos depois, o interfone tocou. Senhorita Santos, pode vir à minha sala, por favor? A formalidade estava de volta. Isabela respirou fundo, pegou suas pastas e bateu na porta. Entre. Gabriel estava sentado atrás de sua mesa, impecavelmente vestido como sempre, a expressão completamente neutra. Era como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Senhor Montenegro, ela disse, colocando o relatório sobre a mesa. Finalizei as modificações conforme solicitado pelo cliente. Ele pegou o relatório e começou a folhear, sem levantar os olhos. Muito bem. Vou revisar e enviar para aprovação. Há mais alguma coisa em que possa ajudar? Na verdade, sim. Gabriel finalmente a encarou, mas seus olhos estavam frios, distantes. Recebi uma solicitação do Departamento de Projetos Residenciais. Eles precisam de suporte adicional em um projeto de médio porte. Achei que seria uma boa oportunidade para você expandir sua experiência. Isabela sentiu o estômago afundar.
O senhor está me transferindo? Estou oferecendo uma oportunidade de crescimento profissional. No meio do projeto Barra Azul, o projeto Barra Azul está praticamente finalizado. Com as modificações de ontem, só restam alguns ajustes técnicos que posso resolver sozinho. Entendo. A voz de Isabela saiu mais firme do que ela se sentia. E quando seria essa transferência? Imediatamente. Carlos Mendonça está esperando você no 10º andar. O nome de Carlos a atingiu como uma bofetada. Estava sendo mandada de volta para onde começou. Como se as 2 semanas trabalhando diretamente com Gabriel não tivessem significado nada. Posso perguntar se meu trabalho foi insatisfatório de alguma forma? Gabriel hesitou por uma fração de segundo. Seu trabalho foi exemplar. Então, por quê? Porque é melhor assim. Sua voz ficou mais dura. Para todos os envolvidos. Isabela o encarou por um longo momento, vendo a parede que ele havia erguido entre eles. Era clara como vidro. Ele estava se protegendo e a rejeitando no processo. Muito bem, ela disse, levantando-se. Vou pegar minhas coisas. Senhorita Santos, ela parou na porta sem se virar. Você tem muito talento. Não o desperdice. Não pretendo. Isabela saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçada. Pegou seus poucos pertences pessoais na mesa temporária e desceu para o 10º andar. Carlos Mendonça a recebeu com um sorriso caloroso. Ah, Isabela, que bom ter você de volta. Ouvi dizer que impressionou a diretoria. Algo assim, ela murmurou. Tenho um projeto perfeito para suas habilidades, condomínio residencial na Zona Sul. Nada muito complexo, mas vai te dar boa experiência em projetos de múltiplas unidades. Isabela acenou, tentando parecer entusiasmada. Mas sua mente ainda estava no 45º andar, no escritório luxuoso onde havia passado as 2 semanas mais intensas de sua vida profissional e pessoal. O dia passou devagar. O novo projeto era interessante, mas parecia simples demais depois da complexidade da mansão Barra Azul. Isabela se pegou verificando o relógio constantemente, esperando a hora de ir embora. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários começou a se retirar, ela também arrumou suas coisas. Ao esperar o elevador, viu Helena sair do elevador executivo. Isabela, como está sendo a nova posição? Bem, obrigada. Helena a estudou com atenção. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. O que aconteceu entre você e o Sr. Montenegro? Isabela sentiu o rosto esquentar. Nada. Por que pergunta? Porque em 5 anos trabalhando para ele, nunca o vi tão perturbado. Hoje ele cancelou 3 reuniões, derrubou café na mesa 2 vezes e gritou com um fornecedor por um atraso de 5 minutos. Talvez ele esteja estressado com o projeto. Talvez. Helena não parecia convencida. Ou talvez ele tenha cometido um erro que está o incomodando. O elevador chegou, mas antes de entrar, Isabela se virou para Helena. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Por que ele é tão fechado, tão isolado? Helena suspirou. A ex-esposa dele fez um estrago terrível, não só financeiro, mas emocional. Ele se culpa por ter confiado nela, por não ter visto quem ela realmente era. Desde então, não se permite ficar próximo de ninguém. Deve ser uma vida muito solitária. É. E o pior é que ele nem percebe mais. Ou fingia não perceber até o quê? Até esta semana. Pela primeira vez em anos, vi algo diferente nele. Como se tivesse acordado de um sono muito longo. Helena a encarou diretamente. E isso começou no dia em que você começou a trabalhar com ele. O elevador chegou ao térreo, mas Isabela ficou parada no saguão, processando as palavras de Helena. Se Gabriel realmente sentia algo, por que estava a afastando? A resposta veio como uma revelação súbita, porque ele estava com medo. Medo de ser ferido novamente. Medo de confiar. Medo de se permitir sentir. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão. Se Gabriel Montenegro pensava que podia simplesmente descartá-la para se proteger, estava muito enganado. Ela não desistiria facilmente. Não do trabalho dos seus sonhos, e definitivamente não do homem que em 2 semanas havia conseguido tocar seu coração de uma forma que jamais imaginara possível. A luta estava apenas começando. Os próximos 5 dias foram os mais longos da vida de Isabela. Trabalhava no 10º andar, concentrando-se no projeto do condomínio residencial,
mas seus pensamentos constantemente vagavam para o 45º andar. Várias vezes se pegou olhando para o teto, imaginando Gabriel sozinho em seu escritório luxuoso. Carlos Mendonça notou sua distração na quarta-feira. Isabela, você está bem? Parece ausente. Desculpe, Carlos. Apenas me adaptando à mudança. Sei que trabalhar diretamente com a diretoria deve ter sido intenso. Mas relaxe, aqui você pode aprender sem pressão. Sem pressão. Era exatamente isso que a incomodava. Havia se acostumado com a adrenalina de trabalhar com Gabriel, com a exigência de excelência constante, com a sensação de estar sendo desafiada a cada momento. Na quinta-feira à tarde, recebeu uma ligação de casa. Era sua mãe, Rosa. Filha, como você está? Faz uma semana que não liga. Desculpe, mãe. Trabalho tem estado puxado. Você parece triste. O que aconteceu? Isabela fechou os olhos. Sua mãe sempre conseguia detectar suas emoções através da voz. Nada demais. Apenas mudaram meu departamento. Estou me readaptando. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda. Isabela Santos. A voz de Rosa ficou firme. Sua mãe não é boba. Conte-me o que realmente está acontecendo. Isabela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e contou uma versão resumida dos eventos. A promoção, o trabalho com Gabriel, a tensão entre eles, a transferência súbita. Ah, minha filha. Rosa suspirou quando ela terminou. Você se apaixonou pelo chefe. Mãe, não adianta negar, conheço você desde que nasceu. E pelo jeito que está falando dele, o sentimento não é só seu. Não importa, ele deixou claro que não quer nada comigo. Homem não sabe o que quer, filha, principalmente quando está com medo. E pelo que você me contou, esse homem tem muito medo de se machucar. Então o que eu faço? Você luta, Isabela. Se vale a pena, você luta. Mas lembre-se, nunca perca sua dignidade ou seu valor no processo. Naquela noite, Isabela decidiu ficar até mais tarde para terminar uma planta que estava complicada. O 10º andar foi esvaziando gradualmente até ficar apenas ela e alguns seguranças. Por volta das 10 da noite, estava organizando seus materiais quando ouviu o som de saltos no corredor. Olhou para cima e viu Gabriel Montenegro caminhando em direção ao elevador executivo. Ele a viu também e parou, hesitando. Por um momento, ficaram apenas se olhando através do espaço do escritório aberto. Isabela sentiu seu coração acelerar, todas as emoções reprimidas da semana vindo à tona. Gabriel deu alguns passos na direção dela, depois parou novamente. Trabalhando até tarde, ele disse, a voz cuidadosamente neutra. O projeto tem prazo apertado. Ela respondeu tentando manter o mesmo tom profissional. Carlos está te sobrecarregando? Não, é só dedicação pessoal. Gabriel se aproximou mais, e Isabela pôde ver as olheiras sob seus olhos, sinais de que ele também não estava dormindo bem. Isabela... Senhor Montenegro, ela o interrompeu, levantando-se. Se não há nada relacionado ao trabalho, preciso terminar isso aqui. Ah, sim. Sua voz ficou mais baixa. Sobre o que aconteceu na semana passada. Não há nada para discutir. O senhor foi muito claro sobre os limites profissionais. Não, eu não fui. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de frustração. Eu fui um covarde. A admissão a pegou desprevenida. O quê? Você estava certa. Sobre eu ter sentido algo. Sobre eu estar fingindo que não existia. Ele se aproximou mais até ficar a poucos metros dela. E você estava certa sobre eu estar com medo. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel, desde meu divórcio, construiu uma vida baseada em controle total. Trabalho, rotina, solidão escolhida. Funcionava perfeitamente até... Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Até você entrar na sala de reuniões naquele sábado. Por que está me contando isso? Porque não consigo parar de pensar em você. Porque esta semana foi um inferno sem ter você trabalhando comigo. Porque... Ele respirou fundo. Porque talvez eu esteja cansado de ter medo. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você me mandou embora. Eu sei. Foi um erro. Um erro que me fez sentir como se eu não valesse nada. Gabriel fechou os olhos como se sentisse dor física. Desculpe. Nunca foi minha intenção fazer você se sentir assim. Você vale...
tudo. Então por quê? Porque você é jovem, brilhante, com toda uma vida pela frente. Eu sou um homem de 35 anos, divorciado, com mais bagagem emocional do que você merece carregar. Não acha que isso é decisão minha? Gabriel a encarou por um longo momento. É? Gabriel Montenegro, Isabela disse, dando um passo na direção dele. Você é frustrante, controlador, às vezes arrogante, e provavelmente o homem mais complicado que já conheci. Ele fez uma careta. Não está ajudando muito. Ainda não terminei. Ela deu outro passo, agora tão perto que podia tocar nele se quisesse. Você também é brilhante, apaixonado pelo que faz, surpreendentemente gentil quando baixa a guarda. E... Ela hesitou, depois decidiu ser completamente honesta. E eu estou completamente apaixonada por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel a encarava como se não conseguisse processar o que havia ouvido. Isabela, eu sei que é complicado. Sei que há diferenças de idade, posição, experiência de vida, mas também sei que quando estamos juntos, algo mágico acontece. No trabalho, na forma como nos entendemos, na forma como você me olha quando pensa que não estou vendo. E se der errado? Se eu te machucar? E se der certo? Ela retrucou. E se formos felizes? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando consigo mesmo. Então, lentamente, ergueu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Você tem certeza disso? Certeza do que está pedindo? Absoluta certeza. Porque se começarmos isso, não haverá volta. Eu não sou homem de relacionamentos casuais, Isabela. Quando me entrego, é completamente. Eu não pediria menos. Gabriel a estudou por mais um momento, então inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se ele ainda não conseguisse acreditar que estava acontecendo. Mas quando Isabela correspondeu, passando os braços ao redor de seu pescoço, ele a puxou mais perto, aprofundando o beijo com uma paixão que havia estado contida por semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Meu Deus! Gabriel murmurou, encostando a testa na dela. O que você fez comigo? O mesmo que você fez comigo, Isabela sussurrou. E agora? Agora, ela sorriu. Descobrimos juntos para onde isso nos leva. 3 meses depois, a vida de Isabela havia mudado de maneiras que ela jamais imaginara possível. O relacionamento com Gabriel havia florescido longe dos olhares curiosos do escritório. Eles eram discretos durante o horário de trabalho. Ela havia voltado a trabalhar diretamente com ele em projetos especiais. Mas as noites e fins de semana exploravam uma conexão que crescia mais forte a cada dia. Gabriel se revelou completamente diferente em sua vida privada. O homem frio e controlador do escritório dava lugar a alguém surpreendentemente carinhoso, atencioso e, descobriu Isabela com deliciosa surpresa, com um senso de humor seco que a fazia rir até doer a barriga. Ele a levou para conhecer restaurantes que ela nunca poderia pagar, mas também se contentava perfeitamente comendo pizza na Vila Madalena com suas colegas de apartamento. Comprou livros de arquitetura caros para alimentar seus estudos, mas também ouvia por horas suas histórias sobre a família em Belo Horizonte. E lentamente, Gabriel começou a se abrir sobre seu passado, sobre as feridas que o haviam tornado tão cauteloso. Ela me disse que me amava, contou uma noite enquanto estavam em seu apartamento. Isabela aninhada em seus braços no sofá. 2 anos de casamento, e descobri que era tudo mentira. Ela tinha um investigador particular documentando meus bens, um advogado já contratado, um plano detalhado de como extrair o máximo possível de dinheiro no divórcio. Deve ter sido devastador, Isabela murmurou, acariciando seu peito. Foi, não só financeiramente, mas eu realmente acreditei que ela me amava. Que alguém podia me amar pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Alguém pode, Isabela disse suavemente, erguendo a cabeça para olhá-lo. Alguém ama. Gabriel a puxou para um beijo longo e terno. Eu também te amo, Isabela. Mais do que pensei ser possível amar alguém. As palavras haviam saído naturalmente, sem planejamento, mas carregadas de uma verdade que ambos sentiam até os ossos. O trabalho também havia se tornado ainda mais gratificante. Gabriel confiava completamente em suas habilidades agora.
incluindo-a em reuniões importantes, pedindo sua opinião sobre decisões estratégicas. O projeto da mansão Barra Azul havia sido um sucesso retumbante, e o cliente estava tão satisfeito que já havia contratado a Montenegro Incorporações para 2 projetos adicionais. Você tem um dom natural, Gabriel disse uma manhã, revisando o projeto mais recente dela. Não é só conhecimento técnico, é intuição, criatividade, a capacidade de ver o que outros não veem. Aprendi com o melhor, Isabela sorriu. Não, amor, isso você já tinha. Eu apenas ajudei a polir. Era uma manhã de sábado e eles estavam trabalhando juntos em um projeto para um resort de luxo no interior de São Paulo. Trabalhar juntos havia se tornado ainda mais natural depois que resolveram a tensão pessoal entre eles. O telefone de Isabela tocou. Era sua mãe. Filha, como vai? Oi, mãe, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Tudo ótimo. Seu pai conseguiu um contrato maior na construção do shopping e a vizinha da Dona Maria me contratou para fazer faxina 3 vezes por semana. Isabela sorriu. Que bom, vocês merecem. E você, como vai o trabalho? E aquele chefe complicado? Isabela olhou para Gabriel, que estava fingindo não escutar, mas claramente prestando atenção. O trabalho vai muito bem. E o chefe... Ela sorriu maliciosamente. Não é tão complicado quanto eu pensava. Gabriel arqueou uma sobrancelha divertido. Ótimo, e namorado? Já arranjou alguém especial aí em São Paulo? Isabela sentiu o rosto esquentar. Ainda não havia contado aos pais sobre Gabriel. Era complicado explicar que estava namorando seu chefe bilionário de 35 anos. Talvez? Disse vagamente. Ahá, eu sabia. Conta tudo. Mãe, depois conversamos sobre isso, está bem? Estou trabalhando agora. Está bem, mas quero detalhes. E quando vai vir nos visitar? Já faz 4 meses. Em breve, prometo. Depois que desligou, Gabriel a puxou para seu colo na cadeira. Ainda não contou para ele sobre nós? É complicado. Como explico que estou namorando meu chefe bilionário? Eles vão achar que é história de Cinderela demais para ser verdade. Gabriel riu. Talvez seja mesmo uma história de Cinderela. Então você é meu príncipe encantado? Príncipe encantado divorciado, workaholic e com problemas de confiança. Não exatamente o padrão dos contos de fada. Perfeito para mim, Isabela disse, beijando-o suavemente. Naquela tarde, Gabriel fez uma sugestão que a surpreendeu. Que tal irmos visitar seus pais no próximo fim de semana? Sério? Quero conhecê-los. E quero que eles me conheçam como o homem que ama a filha deles, não como o chefe bilionário. Gabriel, você tem certeza? Minha família é muito diferente do seu mundo. Isabela, ele interrompeu segurando suas mãos. Seu mundo é o meu mundo agora. Sua família, seus sonhos, sua vida, tudo isso é importante para mim, porque você é importante para mim. E se eles não gostarem de você? Então vou ter que conquistá-los. Afinal, ele sorriu, já conquistei a parte mais difícil. Que foi? O coração da filha deles. Uma semana depois, estavam na estrada para Belo Horizonte. Gabriel havia insistido em dirigir seu próprio carro em vez de ir de avião, querendo ter tempo para conversar e se preparar para conhecer os pais de Isabela. Conforme se aproximaram da casa simples onde ela havia crescido, Isabela sentia o nervosismo crescer. Relaxa, Gabriel disse apertando sua mão. Vai dar tudo certo. Antônio e Rosa Santos os receberam na porta com sorrisos enormes e abraços calorosos. Se ficaram impressionados com o carro importado de Gabriel ou suas roupas claramente caras, não demonstraram. Então você é o famoso chefe da nossa Isabela, disse Antônio, apertando firmemente a mão de Gabriel. Na verdade, senhor, ela é que é minha chefe agora. Gabriel respondeu com um sorriso. Sem ela, meus projetos não sairiam do papel. Rosa serviu um almoço caseiro na mesa da cozinha pequena, e Gabriel comeu tudo com genuíno prazer, elogiando a comida e fazendo perguntas sobre Belo Horizonte. Você tem família aqui em São Paulo? Perguntou Rosa. Meus pais moram em Campinas. Nos vemos de vez em quando, mas nossa relação é um pouco formal. Por quê? Antônio perguntou diretamente. Gabriel hesitou, depois decidiu ser honesto. Acho que me tornei alguém muito diferente do filho que eles criaram. O sucesso financeiro criou uma distância, que não sei como diminuir. Dinheiro não muda quem você é por dentro, disse Rosa gentilmente. Só revela. Sua filha me disse algo parecido uma vez.
Nossa Isabela sempre foi sábia. Antônio sorriu orgulhoso. Desde pequena via as coisas de um jeito diferente. Naquela noite, depois que os pais de Isabela foram dormir, ela e Gabriel caminharam pelas ruas do bairro onde ela havia crescido. Então, ela perguntou: "O que achou?" "Achei que agora entendo completamente de onde vem sua força, sua bondade, seus valores." Gabriel parou e a puxou para seus braços. "E entendo por que sou tão apaixonado por você. Eles gostaram de você. Porque me viram como você me vê. Não como o CEO bilionário, mas como o homem que ama a filha deles. E é assim que eu sempre vou te ver", Isabela prometeu. Enquanto voltavam para a casa, Gabriel já estava fazendo planos. Queria ajudar Antônio a expandir seus negócios na construção civil. Queria garantir que Rosa pudesse parar de trabalhar como diarista se quisesse. Queria dar a eles o conforto que mereciam. Mas mais importante, queria fazer parte daquela família. Pela primeira vez em anos, havia encontrado não apenas amor, mas um lar. E enquanto olhava para Isabela caminhando ao seu lado sob as estrelas de Belo Horizonte, Gabriel Montenegro sabia que havia encontrado sua felicidade para sempre. O homem que havia sido frio e rígido havia aprendido a amar novamente, graças a uma estagiária determinada que havia visto além de suas defesas e tocado seu coração de uma forma que ele jamais pensou ser possível. E essa era apenas o começo de sua história de amor.